reverenciar a sua palavra. Não existe adoração sem a reverência à palavra de Deus. Amém? A tua vida não é mudada por uma oração, a tua vida não é mudada por uma imposição de mãos, a tua vida não é mudada por um louvor. Não, a tua vida é mudada quando você realmente começa a reverenciar a palavra de Deus, ou seja, dar a ela o devido lugar, a devida adoração. Amém? Adorar a Deus é adorar a sua palavra, porque Deus é a palavra. Amém? A palavra é Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 26. Está escrito assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, aleluia, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Entenda algo, querido: o Espírito Santo, Ele intercede, Ele levanta um clamor dentro de você, Ele ora dentro de você segundo as intenções do próprio Deus. O Espírito Santo, Ele nunca vai pedir alguma coisa por você, Ele nunca vai clamar algo por você que não esteja de acordo com a vontade do Pai. Tudo está de acordo com a vontade do Pai e de acordo com a vontade do Filho. Versículo 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pergunta para o teu irmão: você ama a Deus? Ama mesmo? Então todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que Ele chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus? Eu não me canso e nunca me cansarei de dar notícia. Espírito Santo, a minha vida está em tuas mãos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu entrego a ti, Senhor. E que verdadeiramente o Senhor possa ser glorificado, e cada irmão aqui, cada irmã possa ser edificado para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Querido, o tema dessa mensagem é viver segundo a imagem de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus te fez para ser a imagem dele. Foi justamente isso, querido, que ele disse quando fez o homem. Antes de plasmar o homem, antes de fazer o homem, Deus declarou que o homem, a criação, a coroa da criação, o homem, seria feito segundo a sua imagem e semelhança. Querido, há um tempo atrás eu preguei que quando o primeiro homem, Adão e Eva, andava pela terra, havia
Querido, a palavra conheceu aqui no versículo 29, eu quero me deter um pouquinho no versículo 29. A palavra conheceu aqui é proginoso. Essa palavra no grego significa ter conhecimento de antemão, prever, daqueles que Deus elegeu para a salvação. Agora entenda algo, querido, nós não vamos aqui aderir à doutrina dos calvinistas, crendo que, bem, Deus fez algumas pessoas para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Eu creio e eu creio que você também crê que todo homem, toda mulher feita pelo Senhor foi feito para ir para o céu. Deus não fez nenhum homem, nenhuma mulher para ir para o inferno. Só que ao fazer o homem, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, ou o direito de escolha. Salmo 1 diz acerca de dois caminhos. Então o homem ele escolhe qual caminho que ele quer seguir. E a sua escolha vai determinar muita coisa.
E esses dias eu fiz uma pergunta para duas irmãs aqui na igreja. Eu disse: irmã, o que você acha que Deus tem para você? E uma disse assim: eu acredito que Deus tem muitas bênçãos para mim. A outra disse assim: eu acho que Deus tem muita coisa para mim. Alguns podem dizer: bem, Deus tem um céu para mim, Deus tem vitória para mim. É o que mais sai da boca dos crentes. Deus tem muita paz para mim. Deus tem isso, Deus tem aquilo. Querido, mas dificilmente você vai ouvir alguém dizer para você assim: olha, sabe o que é que Deus tem para mim, pastor Wagner? Deus tem para mim isso aqui. O que Deus tem para mim, o propósito de Deus para a minha vida, o lugar que Deus quer me conduzir, o lugar que Deus quer que eu alcance, é justamente esse: que eu me torne semelhante ao seu filho. É isso que Deus quer de nós, querido. É isso que a palavra está dizendo. Que esse Espírito que nos assiste, esse Espírito que nos acompanha, esse Espírito que está conosco, que nos auxilia, ele tem um propósito na sua vida e na minha vida, que é o quê? Imprimir o caráter de Jesus em você e em mim. É fazer com que nós nos tornemos semelhantes, ou seja, igual. É isso que diz a palavra, que significa a palavra semelhante, ou imagem, ou conforme. A palavra conforme é isso, tem a mesma forma. O propósito do Espírito Santo para nós, querido, é que eu e você nos tornemos conforme, igual, similar, conformado com a mesma imagem de seu Filho Jesus Cristo. É isso que o Pai tem. É esta vida que Deus quer que nós levemos à terra. Deus não quer que você fique parecendo um fulano, ciclano. Claro, nós temos referências nessa terra. Temos pessoas que nós olhamos e nós nos espelhamos, graças a Deus por isso. Ainda existem homens de Deus, mulheres de Deus. Mas o propósito maior de Deus para a tua vida e para mim, né, é que nós nos tornemos igual. Faltando, Deus quer que você se torne igual ao seu Filho, igual a Jesus. Para isso ele te fez, e ele te predestinou a isso. Ou seja, você foi designado antes mesmo de existir para ser igual àquele que já existe e sempre existiu. Antes que você existisse no coração dele, ele já tinha designado você e a mim para ser igual, semelhante, similar à pessoa de Jesus. Está entendendo, querido? Amados, eu gostaria de pedir para você mesmo toda a atenção nessa hora, a fim de que possamos absorver o máximo desta mensagem, da declaração de Deus, nosso Pai, a nós, os seus filhos. É importante que você tenha, saia daqui com isso muito claro, muito nítido, que você não venha mais buscando outras coisas. Querido, o propósito dessa pregação é que você não corra mais atrás de bênçãos, mas que você possa correr atrás do abençoador. Que você não se preocupe mais com as bênçãos, mas que o seu e o meu coração esteja completamente voltado para
uma moça cantando, e eu entrei lá, estava lá a moça cantando, eu comecei a ver, mas eu falei, Deus do céu, não é possível, será isso na frente? Mas muito mal vestida, eu nem sei o nome da moça, ela canta forró, e ela estava cantando uma música evangélica, e eu fiquei escutando, eu falei, não é possível, Deus, que uma pessoa que disse que Jesus está desse jeito. E depois eu fui lá, eu não conheço nada, eu conheço nada de música secular, assim, não conheço, são as mais antigas de quando eu era lá, então. E essa moça, ela é uma moça que canta forró, e ela estava cantando uma música gospel, irmão. Foi até na cidade de Santarém, o seu nome dela. Até dizem que depois estava falando lá que eu procurei saber quem era, eu sabia se era cantora evangélica. E diz que ela tenta imitar Joel, uma coisa assim, Apocalipse, sei lá que raio que é. Irmãos, eu comecei a ver a vestimenta daquela mulher, a esposa, eu falei, Deus do céu, as coisas estão tudo misturado. O sagrado com o profano com o sagrado. E aí o Espírito Santo ministrou assim no meu coração, meu filho, ser evangelho, ser crente, qualquer um consegue e pode, com facilidade, mas ser filho de Deus, ser um cristão autêntico, é para poucos, porque o chamado a cristianismo é um chamado à radicalidade. Deus quer que você volte à raiz. A palavra radical provém de raiz, é voltar à essência. Eu vejo os menininhos se convertendo, cara. Cada fotinha no Facebook, meu Deus. O cara se converteu, mas não largou o mundo. Ele não sofreu uma metanoia. Ele não sofreu uma mudança de mentalidade. Sabe aqueles caras que estão na igreja que ainda acreditam que precisa do mundo? Jesus para ele não é suficiente. Jesus para ele não é tudo. Eu quero dizer que Jesus é tudo. Ninguém pode te fazer feliz mais do que Jesus. Ninguém tem poder para te fazer feliz mais do que Ele. Você não precisa de outra coisa. Você precisa de Jesus. Fala para todo mundo, você precisa de Jesus, querido. A palavra de Deus nos declara que Ele fomos feitos por Deus para vivermos conforme, ou seja, da mesma forma que Ele, Jesus. A imagem do Filho de Deus, a qual verdadeiros cristãos são transformados, é semelhante e não somente ao corpo celestial, mas também ao estado de mente mais santo e abençoado que Cristo possui. Escuta, querido, presta bem atenção. O chamado de Jesus para a tua vida não é que você somente pareça com Ele, está dizendo a palavra, no corpo celestial, mas também ao estado de mente. A minha mente, a tua mente precisa parecer com Ele, ou seja, tornar-se igual a Ele. Mas também ao estado de mente mais santo e abençoado que Cristo possui, por causa de sua natureza divina e absoluta excelência moral. Querido, é isso que Jesus quer de nós. Maridos, me ouçam. Esposas, me ouçam. Filhos, me ouçam. Esses dias eu estava em oração e o Espírito Santo veio e falou assim comigo: meu filho, você está indo para o caminho certo. Você está indo para o caminho da adoração. E aí o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo, e algumas coisas que ele falou, uma das coisas foi essa: a sua filha. Ele disse assim para mim, porque eu comecei a orar e falar com Deus e apresentar minha família. E aí o Espírito Santo disse assim para mim: a tua filha, ela não precisa das suas palavras, mas ela vai precisar sempre das suas atitudes. A sua filha não vai ser aquilo que você fala, a sua filha vai se tornar aquilo que você é.
guiam-nos. Porque os nossos filhos não precisam de conselho, eles precisam de testemunho, querido. Você não gera falando, você gera adorando. Um marido e uma mulher não gera beijando, querido, não gera conversando. Eles precisam ter um ato sexual para gerar um filho. A mesma coisa no mundo espiritual. Se você deseja gerar coisas na sua vida, por isso que tem pai ignorante que está batendo na cara de filho. Pais que acham que bater é mais fácil. Cara, é mais fácil mesmo do que você ser um homem de Deus na sua casa. É mais fácil você dar um tapa na cara do teu filho, querido, do que você ir lá e dobrar o joelho e ficar horas orando, o teu filho passar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para meu pai orando. Você vai gerar muito mais, você vai ensinar muito mais com o seu joelho dobrado do que um tapa na cara dele. Seu filho pode se tornar um homossexual, seu filho pode se tornar um bandido, teu filho pode se tornar um traficante, teu filho pode se tornar muita coisa por falta do seu amor, por falta do seu testemunho. Isso não endireita ninguém, querido. Eu não estou dizendo que a gente não tem que bater. A Bíblia diz que um bom pai e uma mãe não pode dispensar nada, mas você também não pode substituí-la com a sua atitude, porque é muito mais fácil bater um filho, pôr de castigo, do que dar um bom testemunho para ele. Eu repito, seu filho não vai ser o que você fala, seu filho vai ser o que você é. A vontade de Deus é que nós nos assemelhemos ao seu filho. Por isso, querido, presta atenção, foi uma das necessidades do propósito de Deus ter se feito carne, o verbo ter se encarnado, o verbo ter vindo ao mundo, a palavra ter se personificado. Jesus, ele veio, teve o propósito de viver como homem para ensinar o homem a viver como ele. Esse foi o propósito de Jesus, se fazer carne, viver como filho, e tudo foi obediente à palavra dele que Deus diz. Ele veio e ensinou o homem como deve fazer, como deve viver. João diz isso no Espírito, então, os que são dele devem
quando nós decidimos obedecer a sua palavra. Um homem que não obedece a Deus, ele não é semelhante a Deus. Sabia disso? Talvez você ache que todo mundo é semelhante a Deus. A semelhança consiste em andar nos padrões estabelecidos. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus colocou os caminhos dele dentro de Adão e Eva. E Adão e Eva andaram nos caminhos de Deus, sim ou não? É isso que fazia deles semelhantes. Está me entendendo, filho? Não é o fato de você participar de uma denominação, não é o fato de você frequentar o culto, porque você pode vir para a igreja, você pode frequentar culto, você pode pertencer a uma igreja e não fazer nada que Deus está te mandando. Isso não lhe garante absolutamente nada. Mas quando você começa a obedecer a palavra, seguir os padrões da palavra, aí então você começa a tornar-se um com Ele, similar a Ele, parecido com Ele. Aleluia! Mas talvez você possa perguntar mesmo: como posso viver tal padrão? Querido, necessitamos entender algo que não é pela nossa força. Fala para o teu irmão: não é pela tua força, mas é pelo Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito, pela criação do Espírito. Agora entenda algo, querido crente, entenda algo. Aí, irmãos aqui que às vezes pensam assim, que uma vez que veio para Jesus, entregou a vida para Jesus, bem, agora todos os dias o Espírito Santo vai lá e acorda ele, arranca ele da cama e arrasta ele na vontade de Deus. Não é assim, querido. Esses dias eu conversava com uma pessoa e dizia para ela: talvez o maior desafio nosso, querido, é realmente viver uma vida abandonada no Espírito, entregue ao Espírito, ao ponto de nós nos tornarmos capazes de ouvir os mais belos e profundos sussurros do Espírito de Deus. Não espere o Espírito Santo pegar você e arrastar você para a igreja. Não espere o Espírito Santo pegar você e arrastar você para servir o ministério da igreja. Tem gente que está assim: ah, eu estou orando, já faz tempo, pastor. Estou esperando Deus mandar um anjo com uma faixa na mão. E essa faixa tem que estar escrita onde Ele quer. Ah, pastor, eu estou orando para ouvir uma confirmação de Deus para mim começar a fazer alguma coisa. Que a gente vai morrer, não vai fazer nada. Você precisa entender que na palavra dele já está tudo escrito. Você precisa ler. Você precisa buscar e pedir a Ele que te dê entendimento. E você tem que entender algo: que mais do que o ministério, Deus quer que você torne e seja a imagem do seu filho. É isso que Deus quer de todos nós, querido, unanimemente. É isso que Deus espera de mim, de você. Escuta, você que está aí na porta, você que está aí atrás, escuta. De nada vale uma vida em Deus sem Deus, porque não existe vida em Deus sem Deus. Entenda o que estou dizendo. É o Espírito Santo que vai operar em nós. Precisamos somente confiar nele. A palavra de Deus diz que Ele nos assiste em nossa fraqueza. Querida, a palavra assiste aqui no grego significa trabalhar junto, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter, trabalhar lado a lado com alguém. Quando a Bíblia diz que o Espírito nos assiste, a Bíblia está dizendo
mas levante pessoas que tenham sede, fome por Deus. Pessoas que realmente querem Jesus, desejam Jesus. Escuta, Filho de Deus, escuta, Filho de Deus, o propósito de Deus para mim e para a tua vida é que você e eu se tornem semelhante, igual, similar a Jesus. Não é outra coisa. Por isso não se preocupe com o ministério, não se preocupe com outras coisas. Tem uma única, ser semelhante a Jesus. Que a sua oração, que a minha oração seja essa. Eu quero ser semelhante a Ele, porque Ele me fez para ser igual, similar ao seu Filho. E quando a gente não tiver parecido com Ele, que Ele veio, não cruze os braços, não abaixe a cabeça, não jogue a toalha, não abandone, não pendure a chuveira, não aposenta, não existe aposentadoria no corpo de Jesus. Não existe descanso no corpo de Cristo. O nosso descanso é Jesus. Você não precisa de um sábado, de um domingo. O teu descanso não é o sábado, não é a lei. O teu descanso é Cristo. Ele é o teu repouso, o meu repouso. A alma te engana, está cansado, vai dormir. Ai, sabe, você precisa de dormir. Aí tem esposo que está brigando com o marido. Ai, a gente precisa de essa criança, a gente precisa disso. Ai, essa vida. Nosso descanso é Cristo. Aleluia. Bíblia que ela fala, o Espírito assiste a sua fraqueza. Por isso que a Bíblia diz assim: quando sou fraco, que eu sou, e na minha fraqueza, o que acontece? Sou levado à perfeição pelo poder do Espírito. Porque na minha fraqueza o Espírito se manifesta. Aleluia! Aleluia! Ele assiste, menino. Quando eu li pela primeira vez essa passagem, há tempo atrás, há muito tempo atrás, a imagem da ideia que a gente tem é de bem, o Espírito Santo, ele é como uma torcida, uma plateia. Não é essa ideia que a gente tem de assistir alguém que está te vendo? Não é isso? É alguém que você está sendo assistido, alguém que está te vendo. Então a gente de repente, quando lê essa passagem grosseiramente, a gente tem talvez essa ideia: o Espírito Santo está me vendo, ele está me assistindo. Mas não é nesse sentido que Deus está falando, não é isso que Deus está falando. Deus está falando: eu não assisto, eu sou aquele que colabora com você, eu sou aquele que trabalha junto. Quando eu trabalho junto, querido, o que eu entendo disso é que ele trabalha porque ele trabalha, porque ele trabalha junto. Se eu chego aqui e falo assim: Felipe, vem trabalhar aqui comigo, aí o Felipe vem trabalhar e eu não trabalho, ele está trabalhando comigo? Não, ele está trabalhando para mim. Agora se eu falo: vamos trabalhar, vem trabalhar comigo, significa que eu vou ter que trabalhar com ele. O Espírito Santo, ele trabalha com você. Ele não trabalha por você, é com você. E automaticamente a teu favor. Mas você entende que há coisas que Deus te pede e há coisas que Ele faz. Irmão, Deus não faz tudo. Deus faz sempre a parte dele, mas Ele também quer que você faça a sua. Por exemplo, Deus quer te libertar de um vício, por exemplo, cigarro, bebida. Deus vai pegar da tua mãe e vai fazer você jogar um copo de pinga fora? Ele vai te dar força para poder vencer aquilo, se você buscar Ele. Mas se você não buscar Ele, você vai continuar bebendo. Há pessoas que têm um vício no álcool, elas não podem entrar no bar. Se elas não entrarem no bar, bem, Deus dará força e elas vão vencer o vício. Mas tem pessoas que, por exemplo, assim, elas têm problema, mas elas entram e de repente elas falam: por favor, põe para mim aí uma bolsa.
E ela começa a melhorar a pouco, começa a Espírito Santo, me ajuda, joga esse copo fora, joga esse copo fora. Ele vai fazer isso. Agora, se você propor no teu coração lutar contra, ele te dá a força, ele irá então assim, ele te dá a força e você vencerá. Está conseguindo entender, irmão? É assim que funciona. Alguém tem problema de sexualidade, não pode mudar filme pornográfico. Se ele mudar, ele vai pecar. Amém? Querido, a palavra, o Espírito nos assiste. Quando lemos então esse versículo, é essa ideia que nós temos. Mas na verdade o significado dela é outro. E é interessante você ter em mente, você carregar isso com você, que para você alcançar a vitória desejada, e a vitória aqui se trata não simplesmente de uma cura, de uma bênção, de um milagre, mas a vitória aqui se trata justamente em tornar-se semelhante a Jesus, ser igual a Ele, ser parecido com Ele. Em mente, ser parecido com Ele, ao ponto de começar a amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Porque aquele que nos chamou é o mesmo que justifica, e o mesmo que justifica é o mesmo que te glorificará. Glória a Deus. Querido, você e eu precisamos entender algo. Escuta o que eu vou te dizer agora, parece loucura. Talvez seja uma loucura santa. Deus, quando Ele olha para ti, Ele não te vê como você vê. Deus, quando Ele olha para ti, usa essa expressão, Ele te vê como um produto acabado, não fazendo de você um produto, mas só para você entender, Ele te vê como uma obra acabada. Obrigado, Espírito Santo. Está entendendo? E cabe a mim e a você em buscarmos uma vida com Ele, ao ponto dele, de nós permitirmos que Ele venha gerar em mim e gerar em você tal visão. A mesma visão dele acerca de você. Por que, querido? Presta atenção. Porque a partir do momento que você começar a se ver, a crer que você foi chamado, justificado e glorificado por Ele, escuta, querido, você vai começar a viver as manifestações do reino e, sobretudo, a manifestação de Cristo em você. Entenda por que a palavra diz: Cristo em vós, esperança da glória. Você vai começar a viver na terra como alguém glorificado pelo Pai. Jesus nunca teve problema de identidade. Aleluia! Por quê? Porque a todo tempo, escuta, Ele viveu uma vida glorificando o outro. E o Pai sempre o glorificou. Todos estão me entendendo? Se você quer viver uma vida de glória, se você quer ser glorificado pelo Pai, então viva glorificando a Ele. Agora, como que eu faço isso, irmão? Escuta, eu começo a viver essa dimensão a partir do momento que eu começo a buscar com toda a minha força, até ficar exausta a minha carne, ao ponto de querer reproduzir o que Cristo produziu durante toda a sua vida ministerial. Está entendendo o que é cristianismo? Fala para o teu irmão: está entendendo o que é ser cristão? Fala para ele: ser cristão é ser como Cristo. E esta é a obra do Espírito da minha, da tua vida. Você acha que o Espírito Santo veio para fazer você ficar um pregador famoso? Não.
Você acha que o Espírito Santo veio sobre você para fim de que você grava um CDzinho? Não! Você acha que o Espírito Santo veio para fazer com que esse ministério se torne conhecido no mundo inteiro? Não! A obra do Espírito, a obra de Deus na minha e na tua vida, é nos fazer parecido com Jesus. Aleluia! Aleluia! Parecido com Jesus. Amados, a igreja desses dias, presta atenção, estou terminando. A igreja desses dias, ela está perdendo em si mesma. Ou seja, é uma igreja que está voltada para ela e não para Jesus. Vocês estão reparando que esses dias eu estou pregando demais Jesus aqui voltado. Eu estou trazendo Jesus para o centro da igreja. Por quê? Porque é o lugar dele. Desse jeito. Todos os olhos dele estão voltados para ele, irmãos. Olha, quando eu ouço algumas coisas, quando eu vejo algumas coisas, cara, me enoja. Alguns pastores televisivos, me enoja. Desculpa, me perdoe. Não estou falando não, mas me enoja a atitude de pastores que, cara, o cara tem que ser muito vazio, irmão, para fazer um treco desse. Com todo respeito, essa briga idiota, imbecil entre o apóstolo Domingo e o Edir Macedo. Agora para esse apóstolo, o quê? Apóstolo do trono branco, acho que é Agedor, não sei das quantas. O cara quer fazer mais coisas judaicas no culto cristão do que propriamente o cristianismo. E chama a pessoa, e mostra, e o testemunho do cara, eu era pobre, eu não tinha nada, o cara fez algo como se fosse uma caverna, assim, os caras passam por debaixo, e abençoado, eu era pobre, eu comia pizza da manhã cedo, eu pegava no lixo, eu ganhava 300 e poucos reais por semana, e não sei o que, mas agora, depois que eu vim para essa igreja, o pastor, o apóstolo, o agedor, não sei das quantas, e pôs as mãos e disse para mim, a tua vida vai mudar. Aí ele falou assim, esses dias eu estava escutando, assistindo e ouvindo. Aí ele falou assim, agora apóstolo, sabe quanto eu ganho por hora? 300 e poucos por hora. E não sei o que, eu era empregado, eu era ajudante de pedreiro, auxiliar de pedreiro. Agora eu sou dono de duas, como chama, empreiteira. Não, não fala que é construtora. Irmão, desculpa, Deus não está nem aí para o teu império. Deus não quer que você construa um império. Deus quer que você consolide o reino dele na terra. Testemunhos rasos que arrastam as pessoas miseráveis. Aleluia! As pessoas querem ficar ricas e não cheias de Cristo. A riqueza, a fama, o dinheiro, o poder está tomando o lugar de Jesus. As pessoas querem crescer, querem ficar ricas, querem ganhar muito dinheiro e se escravizam. Cadê Jesus? Cadê Jesus? As pessoas olham para mim e veem que eu sou uma bênção, veem que, olha, você é filho de Jesus, porque o propósito é manifestado. Querido, Deus nos chamou assim para tornar-se conhecido e famoso. Desculpa, perdoe. Cara, desculpa, se Deus estiver te levando para a nação, se Deus estiver me mostrando para as nações, é para que eu manifeste a glória dele. Existem 4 grandes inimigos da igreja que eu termino. O primeiro inimigo da igreja é o pluralismo. O pluralismo afirma que tudo que termina com isso tem o seu valor e merece o nosso respeito. E com isso, a singularidade da pessoa de Jesus é afetada.
fechou o monopólio da adoração. Só Ele deve ser adorado. Esquece, querido. Tanto faz ser budista, tanto faz ser espírita, católico, evangélico. Só Deus não é. Jesus não morreu sentado numa pedra com a cabeça rapada que nem apareceu no Buda. Jesus não morreu assim. No túmulo de Jesus não está escrito já Jesus, como no Buda está. No túmulo de Jesus não está escrito já Jesus, como no túmulo de Allan Kardec está. No túmulo de Jesus está escrito que Ele ressuscitou, porque proclama entre os mortos aquele que vive. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele não pode ser confundido. Não podemos colocar Jesus nos mesmos altares que outros deuses estão sendo canonizados. Aleluia! Tira a mão pro pluralismo, querido. Segundo grande inimigo da igreja desse século, o materialismo. O materialismo, querido, é o problema dos nossos dias. Um grande problema. O materialismo não é simplesmente uma aceitação